Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nos reunimos mais uma vez no nosso canal, A Verdade da Fé Católica, canal que quem ainda não sabe ou está tendo acesso ao primeiro vídeo, tem como objetivo principal trazer ao conhecimento daqueles que se interessarem os documentos dos papas, aquilo que foi ensinado especificamente até o Concílio Vaticano I, até os ensinamentos do Papa Pio XII, que ainda guardavam a essência da fé católica, que custou o sangue de muitos mártires, o sofrimento de muitos papas, inimigos nunca faltaram para combater e tentar destruir aquela que é a esposa de Cristo, o corpo místico de Cristo. Mas nós temos sempre a convicção de que a promessa de Deus se cumpre, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, essa igreja está eclipsada, está como que escondida, mas as portas do inferno não prevalecerão. Se você está tendo acesso a esse canal, você tem a oportunidade de conhecer de fato aquilo que é ensinado por um verdadeiro Papa. Não as mentiras que são ensinadas a partir de João 23, liberdade religiosa, ecumenismo, profanação dos ritos, profanação dos sacramentos, profanação da ordem sacerdotal, profanação de tudo, porque essa igreja já é a igreja do anticristo, a igreja que não mais zela pela verdade que foi defendida por 2000 anos. Quem não vê isso, só lamento, porque está cego, precisa do colírio divino que diz em Apocalipse 3, enxergar as coisas de acordo com a verdade de Deus. Nada melhor do que conhecer os documentos dos papas, as definições dos concílios, para que esse mal que nos cega seja dissipado, seja exorcizado da nossa vida, porque não tem como ser liberto das amarras da mentira sem se colocar diante da verdade. E a verdade é Jesus, e a verdade de Jesus se externa pela igreja, e essa verdade vem pelos papas, pelos concílios, não tenho dúvida nenhuma de dizer até o Concílio Vaticano I. O caminho verdadeiro é o caminho da religião católica. É a arca da salvação para nós. É um porto seguro, um local onde somos livres dos dilúvios que o mundo tem promovido para destruir a fé de muitos de nós. Então essa igreja que se apresenta como católica, ela é farsante. Ela não é a igreja católica. Tenha certeza disso, porque isso é fato. E não enxergar isso é um castigo de Deus. Você está professando comunhão com alguém que rompeu com os seus antecessores, que rompeu com a fé e a tradição apostólica, aquilo que faz parte do ministério petrino. Deus te abençoe, te ilumine e que Nossa Senhora, que é o terror das heresias, possa nos acompanhar nesse vídeo. Então esse documento, como eu disse, do Papa Paulo IV, do ano de 1559, o Papa tem o dever de impedir o magistério do erro. Dado que nosso ofício apostólico, divinamente nos confiado, ainda que sem mérito algum de nossa parte, compete-nos um cuidado sem limite do rebanho do Senhor, e que, por consequência, a maneira do pastor que vela, em benefício da fiel custódia de sua grei, estamos obrigados a uma assídua vigilância e a procurar com particular atenção que sejam excluídos do rebanho de Cristo aqueles que nesses tempos, já seja pelo predomínio de seus pecados, ou por confiar com excessiva licença em sua própria capacidade, se levantam contra a disciplina da verdadeira fé, de um modo realmente perverso, e transtornam com recursos maléficos e totalmente inadequados a compreensão das Sagradas Escrituras, com o propósito de ofender a unidade da Igreja Católica e a túnica inconsútil do Senhor, ou seja, de uma peça só, que não tem costura, não apresenta emendas, algo inteiriço. E para que não prossigam com o ensinamento do erro, que desprezam ser discípulos da verdade. O Papa tem o dever de impedir o magistério do erro. Então o Papa é o primeiro guardião da fé. Quem muito foi dado, muito será cobrado. Quanto maior é a responsabilidade de alguém, mais influência ela tem sobre outras pessoas. Então, por isso que a introdução, o início, o prólogo, o preâmbulo dessa bula, cum ex apostolatus officio,
O Papa tem o dever de impedir o magistério do erro. Ele tem que impedir, combater, lutar contra o magistério do erro. Dado que nosso ofício apostólico, divinamente nos confiado, ainda que sem mérito algum de nossa parte, compete-nos um cuidado sem limite do rebanho do Senhor, de zelar, de preservar aqueles que foram confiados ao seu pastoreio, de se manterem na verdade. E que, por consequência, a maneira do pastor que vela em benefício da fiel custódia de sua grei, estamos obrigados a uma assídua vigilância. O papel do Papa é constantemente estar vigilante, de sentinela. Não dorme nem cochila o guarda de Israel. E se o Papa é vigário de Cristo, ele não pode dormir nem cochilar. Ele precisa estar sempre atento para que o lobo não venha exterminar, estraçalhar, destruir, judiar das ovelhas que foram confiadas a ele. Estamos obrigados a uma assídua vigilância e a procurar com particular atenção que sejam excluídos do rebanho de Cristo aqueles que nesses tempos, já seja pelo predomínio de seus pecados, ou por confiar com excessiva licença em sua própria capacidade, se levantam contra a disciplina da verdadeira fé. A partir da Revolução Protestante de 1517, a igreja foi como que contestada. Lutero foi um verdadeiro destruidor. Muitos dos cursos de teologia mais geram simpatia nossa por Lutero, querem pintar de bom homem, de homem que tinha 90 e poucas teses, que boa parte delas correspondia à verdade. Isso é a história que contam. É como você assistir certos canais aí de televisão que 24 horas mentem, criam uma narrativa, e essa narrativa, para quem é incauto, ingênuo, desinformado, acaba colando. A verdade é que Lutero foi uma desgraça para a igreja, e hoje os frutos que se colhem amargos da sua rebeldia e revolta contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se levantam contra a disciplina da verdadeira fé e de um modo realmente perverso, e transtornam com recursos maléficos e totalmente inadequados a compreensão das Sagradas Escrituras, uma interpretação totalmente humana das Sagradas Escrituras, uma aberração, porque a igreja sempre foi a guardiã da verdade. A interpretação das Sagradas Escrituras é competência da própria igreja do Senhor, não cada um abrir, ler e interpretar ao seu bel prazer. Com o propósito de ofender a unidade da Igreja Católica e a túnica inconsútil do Senhor, repito, de uma peça só, que não tem costura, não apresenta emendas, inteiriça. Então essa é a verdade da fé católica. Ela não faz liga com a mentira, ela não tem costuras onde se pode rasgar. E para que não prossigam com o ensinamento do erro, os que desprezam ser discípulos da verdade. Muitos não querem ser discípulos da verdade. Eu tenho a impressão clara, lendo esses documentos dos papas, olha que esse documento aqui, 1559. Quando você vê a linguagem do Papa, você percebe que ele é um guardião da fé católica. Ele está preocupado em colocar para fora aqueles que não querem viver essa fé. Não tem espaço para um corpo estranho que quer diminuir, minar a verdade católica. Quanto mais alto está o desviado da fé, mais grave é o perigo. Olha o que eu estou lendo para você, que faz parte desse documento, Bula Cum Ex Apostolatus Officio. Quanto mais alto está o desviado da fé, mais grave é o perigo. E ele vai explicando. Considerando a gravidade particular desta situação e seus perigos, ao ponto que o mesmo Romano Pontífice, como vigário de Deus e de nosso Senhor, tem o pleno poder na terra, e a todos julga e não pode ser julgado por ninguém. Quanto mais alto está o desviado da fé, mais grave é o perigo. Se eu estou como sacerdote, estou desviado na fé, imagina quantos que eu vou comprometer com ensinos mentirosos, com inverdades, com heresias. E se ele é bispo, se ele é um professor de seminário, um reitor, se ele é um arcebispo, um cardeal, e se ele é o Romano Pontífice. Olha os estragos que podem acontecer se aquele que está em postos muito altos, que deveria ser o primeiro a defender a fé católica, se torna
um destruidor e inimigo dessa fé. Que estragos que isso vai causar? Considerando a gravidade particular dessa situação, que situação? Que quanto mais alto está o desviado da fé, mais grave é o perigo. E o Papa vai explicando. Considerando a gravidade particular dessa situação e seus perigos, ao ponto que o mesmo Romano Pontífice, que como vigário de Deus e de nosso Senhor, tem o pleno poder na terra, e a todos julga e não pode ser julgado por ninguém. Se fosse encontrado desviado da fé, o que acontece se fosse encontrado desviado da fé? Aí você poderia falar, então aqui está o fundamento para dizer que o Papa João XXIII, não, nem considero, nem posso considerar que eles são papas desviados da fé. Até porque nós acreditamos que foi fundada uma nova igreja. A igreja de Cristo, ela é esposa de Cristo, ela é o corpo místico de Cristo. Aqui nós temos uma situação que é necessário ler os documentos dos papas sobre a infiltração maçônica para saber que eles queriam chegar ao papado e, a partir dos altos postos da igreja, introduzir os venenos das falsas doutrinas para induzir, enganar e arrastar o mais profundo do inferno com as suas doutrinas as pessoas que assim o seguirem. E é muito difícil nos seguir, porque a pessoa que tem um zelo, ela fala, não, mas eu preciso estar com Pedro. Onde está Pedro, está a igreja. Você já ouviu isso? Eles pegam uma frase de Santo Ambrósio, de São Bernardo, de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, e querem atribuir aos farsantes esses ensinamentos verdadeiros, realmente. Que eles destruíram pelos alicerces, segundo os ensinamentos de São Pio X. Pelos alicerces, eles não querem as ramagens, Passente Dominus número 4. Eles vão no mais profundo da raiz para destruir tudo, até o próprio nome de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E a todos julgue não pode ser julgado por ninguém. Se fosse encontrado desviado da fé, poderia ser acusado e dado que de onde surge um perigo maior, ali se deve ser decidida a providência para impedir que falsos profetas e outros personagens que retenham jurisdições seculares não prendam lamentáveis laços às almas simples e arrastem consigo até a perdição inumeráveis povos confiados a seu cuidado e a seu governo, nas coisas espirituais ou nas temporais. E para que não aconteça algum dia que vejam no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, com a ajuda de Deus para nosso empenho pastoral, que não pareçamos cães mudos, nem mercenários ou perversos e maus viticultores, desejamos capturar as raposas que tentam devastar a vinha do Senhor e rechaçar os lobos para longe do rebanho. Rechaçar os lobos para longe do rebanho. Nós estamos aqui pegando um ensinamento de quase 500 anos atrás, onde o Papa ensina algo claro, que quanto mais alto está o desviado da fé, mais grave é o perigo. Hoje nós vivemos isso. Quantos foram enganados? Quantos se perderam? E essa palavra que o Papa cita aqui, finalizando o número 1, é de Isaías 56, versículo 10 e 11. Meus guardas estão todos cegos e não veem nada. São cães mudos, incapazes de latir. Para que serve um cão mudo? Para que serve um cão que não late? Sonham estirados, gostam de cochilar. Cada um procura os seus próprios interesses. São cães vorazes, insaciáveis. São pastores que nada observam. Cada qual segue seu caminho, em busca de seu interesse. Se fosse encontrado desviado da fé, quem? Sumo Pontífice. Poderia ser acusado e dado de onde surge um perigo maior. Ali deve ser mais dedicada a providência para impedir que falsos profetas e outros personagens se retenham jurisdições seculares, não prendam lamentáveis laços às almas simples e arrastem consigo até a perdição inumeráveis povos confiados ao seu cuidado e ao seu governo, nas coisas espirituais ou nas temporais. E para que não aconteça algum dia que vejamos no lugar santo a abominação da desolação. Hoje nós vemos no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel. A palavra
do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 15, sobre a grande tribulação, diz: quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel. Então hoje nós vemos a abominação da desolação nos lugares santos. O culto já não é mais prestado, não há mais respeito para com Deus, não se ensina mais a verdade. Há uma profanação da Eucaristia, até porque a missa nova veio como principal objetivo levar a profanação da Eucaristia. É impossível uma profanação pública da Eucaristia na missa que foi celebrada por 2000 anos. Não tem lugar para se preocupar com quem está celebrando, porque ali é o rito, é o sacrifício do Calvário. Não tem espaço para profanação. Não tem espaço para o padre cowboy, o padre Elvis Presley, de missa disso, missa daquilo, e da debutante, de tudo isso que foi presenciado por mim e por você por tantos anos. A verdadeira missa não tinha espaço para isso. Então a primeira meta dos inimigos, dos maçons, dos comunistas, era profanar o rito, porque com um rito desse não tem como entrar na igreja e destruí-la. Não aconteça algum dia que vejamos no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, com a ajuda de Deus para nosso empenho pastoral, que não pareçamos cães mudos, nem mercenários, ou perversos e maus viticultores. Desejamos capturar as raposas que tentam devastar a vinha do Senhor e rechaçar os lobos para longe do rebanho. Muitos decretos de excomunhão foram feitos para colocar para bem longe os lobos. Isso é o ministério do Papa. Ele está vinculado aos seus antecessores. Nunca um Papa pode trazer novidades. Isso até faz parte do Pastor Eternos, documento do Concílio Vaticano I, capítulo 4, número 13, que o Papa não pode trazer novidades. E todos eles tinham consciência disso. Ele é um guardião da verdade, tanto que tem o juramento papal, onde ele faz esse juramento de fidelidade àquilo que sempre foi ensinado. Porque se há essa fidelidade, se chega a São Pedro. Depois de madura deliberação com os cardeais da Santa Igreja Romana, irmãos nossos, com o conselho e unânime assentimento de todos eles, com nossa autoridade apostólica, aprovamos e renovamos todas e cada uma das sentenças, censuras e castigos de excomunhão, suspensão, interdição e privação, ou outras de qualquer modo adaptadas e promulgadas contra os hereges e cismáticos pelos pontífices romanos, nossos predecessores, ou em nome deles, inclusive as disposições informais, ou dos sagrados concílios admitidos pela Igreja, ou decretos e estatutos dos santos padres, ou cânones sagrados, ou por constituições e resoluções apostólicas. Nós queremos reafirmar tudo aquilo que os meus antecessores decretaram passíveis de excomunhão, nós confirmamos. Todos aqueles que quiserem nos desviar da fé, esses lobos, esses inimigos da fé, que eles sofram as penas canônicas. E ele vai dizendo, e queremos e decretamos que destas sentenças, censuras e castigos sejam observadas perpetuamente. Quando a gente lê esses documentos dos papas, a gente percebe que esses que se apresentam como pastores da igreja já estão todos excomungados, fora da igreja. E engraçado é que eles se apresentam como pastores da igreja, mas é uma contradição. Como Deus quer que eu tenha comunhão com alguém que sofre um decreto de excomunhão dos papas de todos os tempos e que nos colocam goela abaixo uma doutrina diferente da doutrina ensinada por 2000 anos, que romperam com a tradição apostólica, que não guardaram o depósito da fé, que não cumpriram o juramento de guardar a continuidade daquilo que é magistério dos seus antecessores e não trazer novidades, porque o Papa não é iluminado que traz novidades, ele é um guardião da fé, um pastor. A ele foi confiado o pastoreio das ovelhas, o verdadeiro pastor é Jesus, tanto que tem palavras muito graves contra os maus pastores. Então eles pegaram a estrutura da igreja, falsificaram para que nós tenhamos obediência a verdadeiros inimigos da fé. E para enxergar isso é necessário uma graça de Deus. Eu nem vou dizer que é só pelo estudo, porque tem pessoas N vezes mais estudiosas do que eu, do que você,
e não enxergam um palmo na frente do nariz, porque estão sob o jugo da maldição, do orgulho, da mentira, da hermenêutica da continuidade. A hermenêutica da continuidade é uma tese satânica de Bento XVI, defendida aí por muitos padres que aparentemente eram muito inteligentes, muito tradicionais, mas são verdadeiros inimigos, pior do que um modernista explícito, porque se disfarça. Esse era o combate de São Pio X. São Pio X percebia que os inimigos estavam nas fileiras da igreja. Se você ler todos os documentos do Papa São Pio X, e ele é santo de fato, é uma preocupação extrema, ele estava rodeado de inimigos. Precisei gravar 4 vídeos só de um dos documentos dele, onde ele se preocupava com quem era reitor, quem era professor, quem ia ser ordenado padre, quem era aceito nos seminários para ser introduzido como seminarista, que o bispo zelasse. A preocupação dele era extrema com aquilo que era escrito. Se preocupar com as pessoas que faziam de conta que eram cristãos, mas não eram, se disfarçavam para chegar aos altos postos, que é um papa mais erudito, inteligente do que o Papa Leão XIII, e o seu secretário de Estado, maçom, do lado dele ele não percebeu, porque eles se disfarçam muito bem. Isso é fato, isso é histórico, não tem como negar. Desde o Papa Clemente XII até o Papa São Pio X, e ainda eles estavam cada vez em altos postos, hoje estão em massa, metástase. Não existe quem não seja vinculado ao comunismo, ao liberalismo, ao modernismo, à maçonaria, ao judaísmo. Não tem. Triste. Muito triste. E queremos e decretamos que destas sentenças, censuras e castigos sejam observadas perpetuamente e sejam restituídas à sua primeira vigência, se estiverem em desuso, e devem permanecer com todo o seu vigor. E queremos e decretamos que todos aqueles que até agora tenham sido encontrados, ou tenham confessado, ou fossem convictos de ter se desviado da fé católica, ou de haver incorrido em alguma heresia ou cisma, ou tê-lo suscitado ou cometido, ou bem, os que no futuro se apartarem da fé, o que Deus se digna impedir segundo a sua clemência e sua bondade para com todos. A preocupação era que não se desviar da fé. A fé é a mesma professada por São Pedro. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí vem os papas, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Defensores da fé. Chega em João 23, não tem que defender a fé. Chega o Concílio Vaticano II, documento de liberdade religiosa. Se você diz que esses documentos não são inspirados pelo mal, o que tem na sua cabeça? Porque muitos não conhecem nem os documentos da mentira, nem os documentos da verdade. Então ficam reféns daquilo que é ensinado e daqueles que falam com mais convicção. Esses padres que vestem batina, que se mostram tradicionais, que são piores do que os modernistas, porque ali já são depravados mesmo, todo mundo já sabe que não tem valor nenhum que eles falam. São coaches, verdadeiros coaches. E queremos e decretamos que todos aqueles que até agora tenham sido encontrados, ou tenham confessado, ou fossem convictos de ter se desviado da fé católica, ou de haver incorrido em alguma heresia ou cisma, ou de tê-lo suscitado ou cometido, ou bem que no futuro se apartarem da fé, o que Deus se digna impedir, segundo a sua clemência e sua bondade para com todos, ou incorrem em heresia ou cisma, ou suscitarem ou cometerem, ou os que houverem de ser surpreendidos de haver caído, incorrido, suscitado ou cometido, ou confessem, ou admitam, de qualquer grado, condição e preeminência, incluídos os bispos, arcebispos, patriarcas, primazes, ou de qualquer autoridade ou dignidade eclesiástica superior, ou cardeais, ou legados perpétuos ou temporais da sé apostólica, com qualquer destino, ou os que se sobressaiam por qualquer autoridade ou dignidade temporal, de conde, barão, marquês, duque, rei, imperador, enfim, queremos e decretamos que qualquer um deles incorra nas ditas sentenças, censuras e castigos. Privação ipso facto de todo o ofício eclesiástico por heresia ou cisma. Número 3. Ninguém está fora, ninguém pode negar a fé católica. A fé católica não é propriedade do Papa. O Papa é o primeiro a ser o guardião da fé católica. E como ele julga e não é julgado por ninguém, o que fazer quando ele é o primeiro a desviar as pessoas da fé? E pior, quando se apresenta como Papa e não é Papa. Quando usa os templos da igreja, da estrutura da igreja,
E se funda uma nova igreja, mas com a roupagem da antiga igreja, da verdadeira igreja. Olha a gravidade do que nós estamos vivendo hoje. Não enxergar isso ao mesmo tempo é tolice, e enxergar depende da graça de Deus. Então nós estamos numa situação muito delicada. 3. Privação ipso facto de todo ofício eclesiástico por heresia ou cisma. Olha a gravidade das penas para aqueles que negam a fé católica. Então muitos falam assim, eu estou em comunhão com o Papa, estou em paz. Você está em comunhão com alguém que nega a fé católica, você está em paz? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Baseado naquilo que o Papa está ensinando? Imagina para quem é de missa diária, missa nova, que já é uma profanação. Quando Paulo VI disse que a fumaça de Satanás entrou na igreja, ele só esqueceu de dizer que ele foi instrumento para a fumaça de Satanás entrar na igreja através da nova missa, do novo ordem que ele colocou. Olha que pesado você está dizendo que a nova missa é a fumaça de Satanás que entrou na igreja. Eu não estou dizendo. A verdade, a história está dizendo, pelos seus frutos os conhecereis. Por mais zelo que você queira ter, é muito difícil alguém ter algum zelo pela Eucaristia. Por isso que no meio de vós há tantos doentes e tantos morrem. É muito sério a questão dos sacramentos. Esse documento da Alta Vendita, que o Papa Gregório XVI teve acesso, diz assim: agora, a fim de garantir a nós um Papa de acordo com o nosso próprio coração, é necessário moderar para esse Papa uma geração digna do reino com o qual nós sonhamos. Uma geração digna do reino com o qual nós sonhamos. Que geração que é essa de hoje? Nós fomos formados para aceitar um satanista no governo da igreja? O Concílio Vaticano II, nessas 6 décadas, minou tanto a fé que nós não sabemos mais distinguir a verdade da mentira. No ano de 590 a 604, eu já disse isso em outros vídeos, o Papa Gregório Magno acrescentou uma belíssima oração no rito da missa. A população de Roma quase o linchou, contestou, porque eles estavam tão impregnados da verdade católica que qualquer alteração incomodava as pessoas. Hoje, a galope mudanças, profanações. Isso nasceu com João 23. Os inimigos já estavam infiltrados na igreja há séculos atrás. Mas ali eles conseguiram introduzir na doutrina católica a mentira. Mudaram a fé, mudaram o rito, mudaram tudo aquilo que foi ensinado pelos papas e essa geração. Para garantir a nós um Papa de acordo com o nosso próprio coração, é necessário modelar para esse Papa uma geração digna do reino com o qual sonhamos. Deixe de lado os idosos de meia idade, aproxime-se dos jovens, se possível até mesmo das crianças. Então eles queriam uma geração, paralelamente à infiltração da igreja, também a deteriorização da sociedade. Se o Papa manda abençoar casais do mesmo sexo, se reúne com outras religiões, isso é um pecado hediondo, jamais visto na história da igreja. Era pecado mortal participar de um evento que não fosse católico. E agora promover, ainda dizer que você tem que continuar onde você está, assim, é porque nós não estávamos tendo referência. Porque a base da nova religião é o Concílio Vaticano II. Então é a base, é o gigante com pés de barro. Se você não renuncia a esse gigante com pés de barro e não renuncia o magistério desses últimos papas da nova religião, você vai ficar amarrado. Já estava em comunhão com o Bento, que todo mundo pensava que era tradicional. Era pior do que Bergoglio. Aluno de Karl Rahner. Não estou acusando a pessoa, estou acusando os ensinamentos dele. Quem foi que introduziu, a pedido de Karol Wojtyla, os 16 documentos no Catecismo da Igreja Católica? Joseph Ratzinger. Quem foi que mudou o rito católico, profanando? Montini, humanista, colocado pelos inimigos da igreja no governo da igreja católica, na aparência de igreja católica. Eles criaram uma nova religião e foram expurgando todos aqueles que não concordavam. Proibiram no mundo todo, informalmente, a celebração da missa. Tinha que ter um indulto. Como é que eu não proíbo? Não tem por escrito uma proibição, mas na prática foi proibido.
Tanto que existem os indultos. Você pode celebrar ainda a missa tradicional em tal lugar, com sérias restrições. Vou até abrir um parênteses aqui para você que está desinformado. Esse documento é escrito pelo Papa João Paulo II, Ecclesia Dei, em 1988, onde ele excomungou o arcebispo Lefebvre e os 4 bispos ordenados por ele, sagrados bispos, motivando as pessoas a participarem da missa tradicional, mas a condição que ele colocava era não rejeitar o Concílio Vaticano II e nem a missa nova de Paulo VI, mas Paulo VI é uma marionete, ele não tinha capacidade nem de formular uma missa. Foram os satanistas, os maçons, os luteranos, os protestantes, que foram os mentores da missa nova, Aníbal Bugini. Veja bem, aí vem em 2007 o Papa, estamos usando o termo Papa para você entender, Joseph Ratzinger retira essa excomunhão, que nem houve, porque como é que um excomungado pode excomungar alguém? Se ele já era excomungado, e faz a Summorum Pontifica. A partir daí nasceu algumas linhas de celebração da missa tradicional. Vocês podem celebrar a missa tradicional, desde que não critiquem o concílio e deixem a gente em paz com a missa nova, só para satisfazer aqueles que querem o rito antigo. Porque o Papa, entre aspas, Bento XVI, defende a hermenêutica da continuidade. O que é a hermenêutica da continuidade? É satanismo. Ele queria que se tivesse uma comunhão entre aquilo que sempre foi ensinado pela Igreja e as novidades do Concílio Vaticano II. Pernicioso esse homem. Você olha para a idade, para a beleza, a velhice, fica sensibilizado como eu chorei na morte de João Paulo II e gritei santo súbito, porque tinha lido todos os documentos dele, transcrito. Achei que ele era apaixonado pela Eucaristia, por Nossa Senhora. Não enxergava as aberrações. Hoje, olhando à luz dos verdadeiros papas, esse homem foi um câncer para a Igreja. E foi elevado aos altares. Não da Igreja Católica. Pode ter certeza absoluta disso. Nem João XXIII é santo, nem Paulo VI, nem João Paulo II. E foi incluído no missal, para acabar de tentar uma palavra mais branda. Bota o nome para vocês participarem da missa e invocar aqueles que foram instrumentos do próprio demônio para destruir a fé católica. Joseph Ratzinger, Summorum Pontífico, veio e liberou. Quem quiser participar da missa tradicional, peça para o padre da sua paróquia. Não precisa de autorização do bispo, não precisa. Basta você pedir, porque ele já queria que as pessoas conciliassem. Muitas pessoas que foram participando da missa tradicional foram percebendo que era tão incompatível com aquilo que elas viveram por a sua vida, que elas queriam ir além, e o próprio Espírito Santo ia levando elas além. Meu Deus, então aquilo que foi ensinado no concílio não é verdade. E ia confessar com o padre não, o concílio é algo bom. Se você estiver viajando, não tiver uma missa tradicional, participa da missa nova. Porque eles foram formados para defender a hermenêutica da continuidade, para defender a comunhão com o Papa, independente do que o Papa ensinasse, porque o Papa é Papa, independente do que ele ensina. Mentira! Aí pegam frases de Santo Agostinho, de Santo Ambrósio, de São Bernardo, de São Tomás de Aquino, verdades de ensinos verdadeiros e querem associar a uma mentira, que alguém que já está excomungado, como é que Deus vai pedir para que eu esteja em comunhão com alguém que está excomungado? Excomungado ipso facto, considerando que os que não se abstêm de fazer o mal, por amor da virtude, devem ser reprimidos por temor do castigos, e que os bispos, arcebispos, patriarcas, primados ou de qualquer outra dignidade eclesiástica superior, sejam cardeais, legados, condes, barões, marqueses, duques, reis, imperadores, que devem ensinar aos demais e servir-lhes de bom exemplo, a fim de que perseverem na fé católica, com sua prevaricação, pecam mais gravemente que os outros. Então quem está nesses cargos aqui, olha, arcebispos, patriarcas, primados ou de qualquer outra dignidade eclesiástica superior, sejam cardeais, legados, condes, barões, marqueses, duques, reis, imperadores, que devem ensinar aos demais e servir-lhes de bom exemplo, a fim de que perseverem na fé católica. Com a sua prevaricação, pecam mais gravemente que os outros, pois que não só se perdem, senão que também arrastam consigo para a perdição os povos que lhes foram confiados,
pela mesma deliberação e assentimento dos cardeais, com esta nossa Constituição válida perpetuamente, contra tão grande crime, que não pode haver outro maior nem mais pernicioso na Igreja de Deus. O maior crime é o sumo pontífice, os cardeais, os arcebispos, bispos, serem mau exemplo e levarem e arrastarem consigo todos aqueles que foram a eles confiados, senão que também arrastam consigo para a perdição os povos que lhes foram confiados pela mesma deliberação e assentimento dos cardeais, com essa nossa Constituição válida perpetuamente, contra tão grande crime, não pode haver outro maior nem mais pernicioso na Igreja de Deus. Na plenitude de nossa autoridade apostólica, sancionamos, estabelecemos, decretamos e definimos que pelas sentenças, censuras e castigos mencionados, que permaneçam em seu vigor e eficácia e que produzem seu efeito. Todos e cada um dos bispos, arcebispos, patriarcas, primazes ou de qualquer outra dignidade eclesiástica superior, ou bem cardeais, legados, condes, barões, marqueses, duques, reis, imperadores, que até agora, tal como se declara precedentemente, como eu tenho dito já 3 vezes, tiveram sido surpreendidos ou tiverem confessado ou fossem convictos de haver se desviado da fé católica, ou de haver caído em heresia, ou de haver incorrido em cisma, ou de havê-lo suscitado ou cometido. Suscitei, através do que eu ensinei, a heresia, o cisma, ou também que no futuro se apartarem da fé católica, ou caírem em heresia, ou incorrerem em cisma, ou os provocarem, ou os cometerem, ou os que forem surpreendidos ou confessarem ou admitirem haver se desviado da fé católica, ou haver caído em heresia, ou haver incorrido em cisma, ou tê-los provocado ou cometido. Olha, é um crime grave se desviar da fé católica. Esses últimos papas foram criminosos, esses bispos hoje são criminosos, esses sacerdotes que têm obrigação de conhecer a fé são criminosos enquanto eles não ultrapassarem a barreira do Concílio Vaticano II, porque eu já tenho certeza absoluta que o Concílio Vaticano II é um espírito de confusão, de perturbação, que deixa a mente confusa. Enquanto a pessoa não rompe com o Concílio Vaticano II e com a missa nova e com o magistério desses papas, é um espírito satânico que encega as pessoas para que elas não conheçam a verdadeira fé católica. Porque sem perceber a pessoa também está excomungada. E todo dia ela está tomando a dose de veneno dela. Estou em comunhão com o inimigo de Deus, com o servo do demônio, com um herege, com um cismático, com alguém que é da linha judaica, maçônica, comunista, é tudo junto. O que tem de pior na fossa foi tirado por esses últimos que se apresentam como papas, e aqueles que são cardeais hoje são piores do que eles. Então, muitos aí que são ingênuos estão pensando que vai ter um conclave e vai aparecer o salvador da pátria. Essa falsa igreja é só ladeira abaixo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus, onde se professa a fé verdadeira. É o que a maçonaria queria, uma geração tão prostituída que não consegue enxergar nem alguém que serve o demônio, se veste de anjo de luz e a pessoa ainda venera. Triste. Todos e cada um dos bispos, arcebispos, patriarcas, primados ou de qualquer outra dignidade eclesiástica superior, ou bem cardeais, legados, condes, barões, marqueses, duques, reis, imperadores, ficarão privados também por essa mesma causa, sem necessidade de nenhuma instrução de direito ou de fato, de suas hierarquias. Uma vez que se desviou da fé, não pode mais assumir nenhum tipo de responsabilidade. Não tem volta. Existe o perdão? Existe. Você vai ver ele explicando aqui. Mas não é porque foi perdoado que vai ser restituído o título, a responsabilidade que ele tinha. Isso é sério. Você está rezando pela conversão de alguém que deveria ser o seu pastor e te guardar e te proteger. Então a ovelha se tornou pastor agora. É a ovelha que tem que mostrar o caminho para o pastor. Está de brincadeira. Está de brincadeira. Ficarão privados também por essa mesma causa, sem necessidade de nenhuma instrução de direito ou de fato, de suas hierarquias e de suas igrejas catedrais, inclusive metropolitanas, patriarcais e primados, do título de cardeal e da dignidade de qualquer classe de legação, e ademais de toda voz ativa e passiva, de toda a autoridade dos mosteiros, benefícios e funções eclesiásticas.
com qualquer ordem que for, que haviam obtido por qualquer concessão e isenção apostólica, já seja como titulares ou como encarregados ou administradores, ou nas quais, seja diretamente ou de alguma outra maneira, houverem tido algum direito, ou os houvessem adquirido de qualquer outro modo, ficarão assim mesmo privados de qualquer benefício. Se eu tenho título de cardeal, eu perco. Se eu tenho uma catedral, eu perco. Se eu tenho um título, eu perco. Seja o título que você tiver, a responsabilidade que você tiver, você está privado. Porque tão sagrada é a fé católica que não existe como continuar sendo responsável pelo rebanho de Deus negando a fé católica. Não é que é imperdoável. Quanto mais alto a responsabilidade, pior vai ser o castigo. Ficarão assim mesmo privados de qualquer benefício, renda ou produção, reservados ou destinados a eles. E do mesmo modo serão privados completamente, em cada caso, de seus condados, baronias, marquesado, ducado, reino e império, e de forma perpétua e de modo absoluto. Não tem mais jeito. Se perder o título de cardeal, de arcebispo, a catedral, não recupera mais. E por outro lado, sendo de todo contrários incapacitados para tais funções, serão tidos ademais como relapsos e exonerados em tudo e para tudo. Inclusive, se antes houvessem abjurado publicamente em juízo tais heresias. E não poderão ser restituídos, repostos, reintegrados ou reabilitados em nenhum momento à anterior dignidade que tiveram. As suas igrejas catedrais, metropolitanas, patriarcais, primados ou cardinalato, ou a qualquer outra dignidade, maior ou menor, ou a sua voz ativa ou passiva, a sua autoridade, monastério, benefício ou condado, baronia, marquesado, ducado, reino ou império. Antes haverão de ficar ao arbítrio daquele poder que tem a devida intenção de castigar-lhes. A igreja é de Deus, não pode ensinar mentira. O que esses homens estão fazendo é debochar da igreja de Deus. Eles são satanistas, excomungados. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E aí continua. A menos que havendo neles aqueles sinais de verdadeiro arrependimento e aqueles frutos de congruente penitência por benignidade da mesma sé apostólica, por clemência, haverem de ser relegados em algum mosteiro ou em algum outro lugar dotado de um caráter disciplinar, para ali perpétua penitência com o pão da dor e a água da compulsão. Se algum desses ainda se arrependerem, vai para um mosteiro viver o resto da sua vida a pão e água. Essa é a rigidez da Igreja Católica. Mas onde está a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus está na salvação da nossa alma. É brincadeira ensinar uma fé mentirosa? Imagina a ira de Deus contra esses que escreveram esses documentos do Concílio Vaticano II. Imagina a ira de Deus com aqueles que estão defendendo o Concílio Vaticano II. Imagina a ira de Deus com aqueles que estão celebrando uma missa profana. Estão ridicularizando a missa que foi celebrada desde as catacumbas, desde os apóstolos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui não é o que eu penso, não é minha opinião pessoal. Bula cum ex apostolatus officio, 1559 o ano, número 3. A menos que havendo neles aqueles sinais de verdadeiro arrependimento e aqueles frutos de uma congruente penitência, por benignidade da mesma sé apostólica, ou por clemência, haverem de ser relegados em algum mosteiro ou em algum outro lugar dotado de um caráter disciplinar, para fazer ali perpétua penitência, com o pão da dor e a água da compulsão. Terminando o número 3. E assim serão tidos por todos, de qualquer dignidade, grau, ordem ou condição que seja, inclusive arcebispo, patriarca, primado, cardeal, ou de qualquer autoridade temporal, conde, barão, marquês, duque, rei ou imperador, ou de qualquer outra hierarquia, e assim serão tratados e estimados, ademais evitados, como relapsos e exonerados, de tal modo que hão de estar excluídos de todo o consolo humano. O primeiro aqui da lista é o Papa, e é o número 1. Pena dura. Por que essa pena dura? A gravidade de conduzir para o erro as almas.
Isso foi a Terceira Guerra Mundial. O Concílio Vaticano II matou mais do que as guerras, do que as pandemias, do que as pestes, do que os assassinatos, porque eles matam não o corpo, mas a alma. Pronta solução das vacâncias, dos ofícios eclesiásticos. Tanta vacância que surgiu a partir da Revolução Protestante. O que fazer? Vamos lá ver o que o Papa, em comunhão com os cardeais, que na verdade na época eram verdadeiros homens de Deus, colégio de cardeais que assessoravam o Papa. A autoridade máxima é o Papa, mas ele também tinha e ouvia o colégio de cardeais. Aqueles que pretendem ter um direito de patronato ou de nomear pessoas idôneas para as sedes eclesiásticas vacantes por estarem vazias, a fim de que tais cargos, depois de terem sido livres da servidão dos heréticos, Deus permitiria que um Papa herético governasse a igreja? Deus permitiria que João Paulo II se reunisse em Assis, introduzindo na igreja, na doutrina católica, os documentos heréticos do Concílio Vaticano II? De Paulo VI, que mudou o rito. Mudar o rito é uma maldição. Foi elevado a santo. Espera aí, está de brincadeira conosco. Santo na igreja do mal. Fez tanto mal que mereceu ser elevado à dignidade de santo. Fez bem o serviço do demônio, como diz São Leonardo de Porto Maurício. Temos um presentinho para vocês, que vocês foram além do que nós imaginávamos. A história que São Leonardo de Porto Maurício conta no Pequeno Número dos que se salvam. Depois de terem sido livres da servidão dos heréticos, não estão expostos ao inconvenientes de uma longa vacância, porque é um inconveniente uma longa vacância. Se nós formos considerar tudo isso aqui que está acontecendo, já está vacante a Sé desde 1958. Ai, que absurdo, pregador, que moral que tem o pregador tal para falar alguma coisa de vacância? Que moral que tem esses centrozinhos aí que tem canal? Que moral que tem esses padres de batina, esses bispos para falar que a Sé não está vacante? E que continua rezando pelo Papa herético? Você está de brincadeira. É um castigo mesmo. Tem pessoas que merecem prestar culto ao demônio porque não querem prestar culto a Deus, porque não tem coragem de ler aquilo que a igreja realmente ensinou. Só pegam os escritos dos santos e dizem quem está, onde está Pedro, está a igreja. Então Pedro está ali, eu estou ali. Que fé católica é essa? Porque eu não conheço. Quem acompanha esse canal, os poucos documentos que nós lemos já são suficientes para enxergar que não é caráter de Deus agir assim. Deus nunca me pediria para estar em comunhão com um inimigo da fé. Tanto que a penitência é a pão e água se arrepender. E nunca vai ter mais um consolo humano. Isso é pouca coisa? Isso é rígido? Rígido é o inferno. Que é eternamente sofrimento, dia e noite, sem cessar. E Deus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas não brinquemos com a fé católica. Não brinque com o sagrado. Nem eu, nem você. E não se deixe enganar por esses mentirosos com vãs filosofias que têm o argumento, a oratória. Olha aquele canal A Verdade da Fé Católica, ele errou na conjugação do verbo. E daí? O som está baixo. E daí? Porque nada favorece aqueles que querem falar das coisas de Deus. Pelo contrário, os documentos foram escondidos, abafados. Quem está ensinando a mentira, os microfones são tops. O cenário é top, mas o ensinamento é lixo. Então é melhor ficar com a coisa mais precária e verdadeira do que a pomposa e mentirosa. Aqueles que pretendem ter um direito de patronado ou de nomear pessoas idôneas para as sedes eclesiásticas vacantes ou por estarem vazias, a fim de que tais cargos, depois de terem sido livres da servidão dos heréticos, não estão expostos aos inconvenientes de uma longa vacância, mas sejam outorgados a pessoas capazes de dirigir os povos pelas vias da justiça. Estão obrigados a apresentar ao Romano Pontífice os nomes de tais pessoas idôneas dentro do tempo fixado por direito, de outra maneira, transcorrido o tempo previsto, a disponibilidade de tais sedes retorna ao Pontífice Romano. Número 5. Excomunhão ipso facto, para os que favorecem a hereges ou cismáticos.
Quem favorece os heréticos e os cismáticos, excomunhão ipso facto para os que favorecem os hereges ou cismáticos. Cuidado você que está achando que está trabalhando na Igreja de Deus e defendendo alguém que nega a fé católica. Isso é muito grave. Incorrem em excomunhão ipso facto todos os que conscientemente ousam acolher, defender ou favorecer aos desviados ou lhes der crédito. Você está dando crédito aos inimigos da fé? Excomunhão ipso facto para você. Vou ler novamente. Incorrem em excomunhão ipso facto todos os que conscientemente ousem acolher, defender ou favorecer aos desviados ou lhes der crédito, ou divulgarem suas doutrinas, sejam considerados infames e não sejam admitidos a funções públicas ou privadas, nem nos conselhos ou sínodos, nem nos concílios gerais ou provinciais, nem no conclave de cardeais ou em qualquer reunião de fiéis ou em qualquer outra eleição. Serão também instáveis e não poderão participar de nenhuma sucessão hereditária, e ninguém estará, ademais, obrigado a responder-lhes acerca de nenhum assunto. Imagina quem está pregando sobre o Vaticano II, hermenêutica de continuidade e defendendo esses últimos papas. Eu não quero estar na pele. Se tiver alguém a condição de juiz, suas sentenças carecerão de toda validez e não se poderá submeter a nenhuma outra causa à sua audiência. Ou se for advogado, seu patrocínio terá tido por nulo, carecerão por completo de eficácia e vigor. Ademais, os clérigos serão privados também pela mesma razão de todas e cada uma das suas igrejas, inclusive catedrais, metropolitanas, patriarcados e primados, de suas dignidades, monastérios, benefícios e ofícios eclesiásticos, inclusive, como já foi dito, qualquer que seja o grau e o modo de sua obtenção. Tanto clérigos como leigos, inclusive os que obtiverem normalmente e que estiverem investidos das dignidades mencionadas, serão privados sem necessidade de nenhum procedimento legal. Não precisa ter uma carta de excomunhão. De seus reinos, ducados, domínios, feudos e de todos os bens temporais que possuam. Seus reinos, ducados, domínios, feudos e bens serão propriedades públicas. E como bens públicos haverão de produzir um efeito de direito em propriedade daqueles que os ocupem pela primeira vez, sempre que esses estiverem debaixo de nossa obediência ou de nossos sucessores, os romanos pontífices, eleitos canonicamente, na sinceridade da fé e em união com a Santa Igreja Romana. Mesmo que todos os cardeais tenham escolhido um homem, se não for na sinceridade da fé e em união com a Santa Igreja Romana, não tem validade. Porque não era defendida a fé católica. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os inimigos estão no poder. Número 6. Nulidade de todas as promoções ou elevações dos desviados da fé. Tudo que um homem desse fez não tem valor nenhum. Quem foi canonizado não tem valor, vai ter que ser confirmado por um outro, se for a nível de papa. Se for a nível de cardeais, aquilo que ele tiver feito está nulo. Vou ler para vocês. Isso aqui é um documento papal. Mas alguns vão dizer assim, isso aqui já foi ultrapassado. Hoje em dia nós estamos na era do concílio. Isso é passado. Pense assim, na era do passado. A igreja é apostólica. Ela não é conciliar. A conciliar nem existe mais. Hoje já é luciferiana. Nulidade de todas as promoções ou elevações dos desviados da fé. Agregamos que se em algum tempo aconteça que um bispo, inclusive na função de arcebispo, ou de patriarca, ou de primado, ou um cardeal, inclusive na função de legado, ou eleito pontífice romano, vamos ler novamente? Agregamos que se em algum tempo aconteça que um bispo, inclusive na função de arcebispo, ou de patriarca, ou primado, ou um cardeal, inclusive na função de legado, ou eleito pontífice romano, que antes de sua promoção ao cardinalato ou assunção ao pontificado houvesse desviado da fé católica, ou houvesse caído em heresia, ou incorrido em cisma, ou houvesse suscitado ou cometido a promoção ou elevação dessa pessoa, mesmo se essa eleição houver ocorrido com o acordo unânime de todos os cardeais, será nula, inválida, e sem nenhum efeito.
e de nenhum modo pode considerar-se que tal promoção tenha adquirido validez por aceitação do cargo ou por sua consagração ou pela subsequente possessão ou quase possessão de governo e administração, ou pela mesma entronização ou veneração do pontífice romano, ou pela obediência que todos lhe haviam prestado. Qualquer seja o tempo transcorrido depois dos supostos anteditos, tal eleição não será tida por legítima em nenhuma de suas partes, e não será possível considerar se há outorgado ou se outorga alguma faculdade de administrar, nas coisas temporais ou espirituais, aos que são promovidos em tais circunstâncias a dignidade de bispo, arcebispo, patriarca ou primado, ou aos que têm assumido a função de cardeais ou de pontífice romano, senão que, pelo contrário, todos e cada um dos pronunciamentos feitos, atos e resoluções e seus consequentes efeitos carecem de força e não outorgam nenhuma validez e nenhum direito a ninguém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas é muito claro. Muito claro. Os fiéis não devem obedecer, senão evitar aos desviados na fé. Os fiéis não devem obedecer, senão evitar os desviados da fé. Eu vou estar em comunhão com um satanista e dizer que estou em comunhão com Deus, que é obediência. Por favor, isso não é doutrina católica. E, em consequência, os que assim houvessem sido promovidos e houvessem assumido suas funções, por essa mesma razão e sem necessidade de nenhuma declaração ulterior, estão privados de toda dignidade, lugar, honra, título, autoridade, função e poder. E, em consequência, seja lícito a todas e cada uma das pessoas subordinadas aos assim promovidos e assumidos, se não se houvessem apartado antes da fé, nem houvessem sido heréticos, nem houvessem corrido em cisma, ou os houvessem suscitado ou cometido tanto aos clérigos seculares e regulares, o mesmo que aos leigos e aos cardeais, inclusive aos que houvessem participado na eleição desse pontífice romano, que com anterioridade se apartou da fé, e era ou herético ou cismático, ou que houvera consentido com ele outros pormenores, e lhe houvessem prestado obediência, e se houvessem ajoelhado ante ele, aos chefes, prefeitos, capitães, oficiais, inclusive de nossa materna urbe, e de todo o Estado pontifício. Assim mesmo, aos que por acatamento ou juramento, ou por precaução, se houvessem obrigado e comprometido com o que nessas condições foram promovidos ou assumiram suas funções, subtrair-se em qualquer momento e impunemente da obediência e devoção daqueles que foram assim promovidos ou entraram em funções, e evitar-lhes como se fossem feiticeiros, pagãos, publicanos ou heresiarcas, o que não obsta que essas mesmas pessoas tenham de prestar, entretanto, estreita fidelidade e obediência aos futuros bispos, arcebispos, patriarcas, primados, cardeais ou ao pontífice romano, canonicamente eleito. E, ademais, para maior confusão dessas mesmas pessoas assim promovidas, se pretendem prolongar seu governo e administração, seja lícito contra eles requerer o auxílio do braço secular. Aquilo que foi promovido por alguém ilicitamente eleito papa, cardeal, bispo, se não quiserem abrir mão do cargo que receberam, que se use o braço secular, que se use a força. E nem por isso os que se subtraem desse modo à fidelidade e obediência para com os promovidos e titulares, já mencionados, estarão submetidos ao rigor de algum castigo ou censura, como acontece, pelo contrário, aos que cortam a túnica do Senhor. Isso aqui vale a pena nós lermos novamente. E nem por isso os que se subtraem desse modo à fidelidade e à obediência para com os promovidos e titulares, já mencionados, estarão submetidos ao rigor de algum castigo ou censura, como acontece, pelo contrário, aos que cortam a túnica do Senhor. Número 8, validez dos documentos antigos e derrogação somente dos contrários. Não tenham nenhum efeito para essas disposições as constituições e ordens apostólicas,
assim como os privilégios e documentos apostólicos, dirigidas a bispos, arcebispos, patriarcas, primados e cardeais, nem qualquer outra resolução de qualquer teor e forma, e com qualquer cláusula, nem os decretos também os de motu próprio e de ciência certa do Romano Pontífice, os concedidos em razão da plenitude do poder apostólico, ou promulgados ou em consistórios, nem tampouco os aprovados, em reiteradas ocasiões ou renovados e incluídos num corpo de direito, ou como capítulos de conclave, ou confirmados por juramento ou por confirmação apostólica, ou por qualquer outro modo de confirmação, inclusive os jurados por nós mesmos. Considerando, pois, essas resoluções de modo expresso e as tendo como introduzidas, palavra por palavra, inclusive aquelas que houveram de perdurar por outras disposições, e, enfim, todas as demais que se oponham, por esta vez e de um modo absolutamente especial, derrogamos expressamente suas cláusulas dispositivas. Nulo. Penúltimo número, decreto de publicação solene. A fim de que cheguem notícias certas das presentes letras àqueles que interessam, queremos que elas, ou uma cópia autenticada por um cartório público com o selo de alguma pessoa dotada de dignidade eclesiástica, sejam publicadas e fixadas na Basílica do Príncipe dos Apóstolos e nas portas da Chancelaria Apostólica e no extremo da Plaza de Flora, por alguns de nossos oficiais, e que é suficiente a ordem de fixar nesses locais a cópia mencionada, e que a dita fixação ou publicação, ou a ordem de exibir a cópia, deve ser tida com caráter de solene e legítima, e que não se requer nem se deve esperar outra publicação. Número 10. Ilicitude das ações contrárias à sanção divina. Pelo tanto, a nenhum homem seja lícito infringir essa página de nossa aprovação, inovação, sanção, estatuto, derrogação, vontades, decretos, ou por temerária ousadia, contradizê-los. Mas se alguém pretendesse intentá-lo, saiba que haverá de incorrer na indignação do Deus onipotente e na de seus santos apóstolos Pedro e Paulo. Roma, junto a São Pedro, no ano da encarnação do Senhor, 1559, no dia 15 de fevereiro de 1559, ano quarto de nosso pontificado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Consagramos a Nossa Senhora a nossa vida. Sabemos que a situação é muito delicada. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. A Igreja Católica é o corpo místico de Cristo, é a esposa de Cristo. Esses homens são verdadeiros hereges. Eu não posso estar em comunhão com o herege. O herege está fora da Igreja. Não é brincadeira o que esses homens de altos escalões estão fazendo, brincando com coisa sagrada, brincando de dar bênção em uniões ilícitas, brincando de liberdade religiosa, brincando de mudar o rito católico. Aquilo que eu celebro é a expressão do que eu acredito. Não tem como viver a fé verdadeira num rito falso. E nem viver o rito verdadeiro numa fé falsa, que é a hermenêutica da continuidade. Você que é padre, procure celebrar a missa correta e professar a fé correta. Não adianta celebrar a missa correta e viver a fé falsa. Porque o coração de tudo é a fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Nossa Senhora possa interceder por nós junto ao seu Filho Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio V, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.